Combinamentos Podcast. A ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou Fernando Pessotto, psicólogo, doutor em psicologia, um pesquisador do comportamento humano e estamos começando o episódio 62 do Cognamentos Podcast, mais um da série Drops Cognamentos. Essa série tem como proposta episódios mais curtos, abordando um tema sobre saúde mental e bem-estar, sempre com base em estudos científicos. A ideia não é entregar respostas rápidas nem fórmulas prontas, é oferecer boas perguntas, boas explicações e principalmente menos culpa e mais compreensão sobre como as coisas realmente acontecem. E antes de começar, um recado rápido, mas importante: todos os estudos usados para construir esse episódio vão estar listados no post da publicação e também lá no site do Cognamentos. Assim, se você quiser conferir as fontes, ler os artigos ou só guardar para depois, vai encontrar tudo organizadinho por lá. Então se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, lavando aquela louça, em qualquer lugar que esteja ouvindo e sinta-se em casa. E aproveita que você está nos ouvindo aqui na sua plataforma preferida para dar aquela força nas redes sociais. O nosso perfil é sempre o @Cognamentos. Segue a gente por lá. E aliás, se não quiser perder nenhum episódio, toda sexta-feira às 10 horas temos o lançamento. Só começar a seguir a gente lá no Spotify. E aí você vai ser notificado cada vez que um episódio novo for postado, mesmo antes de ser feito o post no Instagram. Como você sabe, todos os episódios são gratuitos, mas claro que temos custos como hospedagem, edição, divulgação, enfim. Se você está achando esse conteúdo relevante, está ajudando de alguma forma, só peço esta ajuda nas redes, pois cada vez mais que as pessoas curtem, avaliam, encaminham os episódios, os algoritmos entendem a relevância do conteúdo, sugerindo para outras pessoas. E claro, depois que você ouvir esse episódio, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E agora, vamos para o nosso tema de hoje. Olha, muito se fala em saúde mental. Talvez você já tenha dito, já tenha ouvido ou pelo menos pensado em alguma coisa assim: eu preciso cuidar mais da minha saúde mental. A frase é simples, quase sempre vem com uma boa intenção, mas às vezes ela tem uma questão de ordem prática. Muita gente sabe que quer cuidar melhor da saúde mental, mas não sabe exatamente o que isso significa no dia a dia. Acha que cuidar da saúde mental é só fazer psicoterapia. E quando se fala em saúde mental, é comum imaginar grandes coisas: psicoterapia, psiquiatria, diagnósticos, crises, tratamentos. E claro, tudo isso pode ser importante e às vezes até imprescindível. Mas existe um outro lado dessa conversa que merece atenção. A saúde mental não é construída apenas quando algo dá errado. Ela também é construída, ou desgastada, no cotidiano, nas pequenas decisões que parecem simples demais para entrar numa conversa séria sobre sofrimento psíquico, mas que, quando se repetem ao longo do tempo, ajudam a criar um terreno mais favorável e mais hostil para a mente. Com quem você convive, o quanto o seu corpo se move, como anda o seu sono, se existe algum espaço para prazer que não seja só passar o dia sobrevivendo e depois desabar no sofá, se a sua cabeça tem algum momento de pausa, ou se vive permanentemente em reunião com pensamentos catastróficos. Profissionais e cientistas da psicologia têm investigado exatamente essas coisas. E é o que a gente vê de bastante interessante. Decisões e comportamentos do cotidiano podem sim contribuir para a sua saúde mental. Não como fórmula mágica, não como promessa de imunidade emocional e muito menos como aquela conversa meio irritante de que basta querer. Não é nada disso. O ponto é outro. Alguns hábitos cotidianos funcionam como fatores de proteção. Eles não controlam toda a vida, mas podem influenciar o modo como o organismo lida com o estresse, com emoções e com adversidades. Isso é importante porque às vezes a saúde mental é tratada como se fosse uma espécie de botão. Ou tá boa ou tá ruim.
Ou a pessoa tem, ou não tem problema. Só que a realidade costuma ser bem mais gradual do que isso. Existe um espectro de bem-estar, de sofrimento, de vulnerabilidade, de proteção. E muita coisa se move nesse espectro de forma silenciosa, no varejo da vida, não apenas no atacado das crises. Tem um motivo pelo qual isso tudo merece ser falado de forma tão concreta. Quando o assunto é saúde mental, as pessoas frequentemente, no dia a dia, recebem orientações muito abstratas. Cuide-se, desacelere, se priorize, inclusive naqueles posts prontos das redes sociais. Tudo isso pode até soar muito bonito, mas muitas vezes não ajuda ninguém a decidir o que fazer numa terça-feira às 19h40 depois de um dia cansativo. E é por isso que pensar em comportamento cotidiano é tão útil, porque comportamento é observável, é praticável, dá para perguntar: quantas vezes na semana eu me mexi? Com quem eu falei de verdade? Estou dormindo em horários minimamente constantes? Ainda existe alguma coisa na minha rotina que me dá prazer sem virar obrigação? Eu tenho algum momento do dia em que percebo que estou vivo e não apenas cumprindo tarefas? Essas perguntas não servem para fiscalizar a vida como uma planilha emocional. Servem para gerar consciência. E consciência é um ponto central, porque no cotidiano corrido, muita coisa vai piorando devagar. A pessoa não percebe de um dia para o outro que está mais isolada, mais exausta, mais irritada, dormindo pior, vivendo sem prazer e permanentemente acelerada. Isso costuma acontecer aos poucos, gradativamente. Da mesma forma, o cuidado cotidiano também costuma crescer aos poucos. Uma conversa retomada, uma caminhada curta, um horário de sono um pouco mais protegido, um hobby que reaparece, 5 minutos de atenção ao presente. Pequenas mudanças podem parecer modestas demais, mas frequentemente é assim que rotinas começam a sair do eixo, mas é assim também que elas voltam ao eixo. Então, hoje a proposta é justamente essa: falar de 5 decisões para o seu dia a dia que podem contribuir para a sua saúde mental. Nada secreto, nada revolucionário, nada que precise de uma trilha sonora inspiradora ao fundo, mas 5 coisas simples, sustentadas por evidências que fazem diferença quando entram na verdade da sua rotina. A primeira talvez seja a mais humana de todas: cultivar conexões saudáveis. O ser humano é um bicho social. Você pode ser tímido, reservado, precisar de silêncio, gostar de ficar na sua, e tudo isso continua sendo verdadeiro. O ponto não é virar a pessoa mais sociável da festa. O ponto é reconhecer que vínculos saudáveis importam. Uma revisão ampla que reuniu meta-análises sobre conexão social e saúde mostrou que relações sociais estão associadas a desfechos importantes de saúde física e mental. Essa literatura aponta a associação entre maior conexão social e menor risco de problemas como depressão, ansiedade social, psicose e até ideação suicida. E isso nos leva a um motivo muito simples: conexão não é só uma coisa bonita da vida, não é apenas um luxo afetivo. Ela tem relação com proteção em saúde. E quando a gente fala em conexão, vale esclarecer uma coisa: não se trata necessariamente de quantidade. Não é uma competição de agenda cheia, grupo lotado e mensagem pipocando lá no WhatsApp. Tem gente cercada de pessoas e profundamente só. E tem gente com poucos vínculos, mas vínculos bons, consistentes e seguros. Solidão, aliás, merece ser levada a sério, porque estudos sugerem que ela não é apenas desconfortável. Estudos com população geral indicam que a solidão se associa ao surgimento de novos problemas de saúde mental ao longo do tempo. Em outras palavras, não é só que pessoas com sofrimento psíquico podem se sentir mais sozinhas. A própria solidão também pode funcionar como fator de risco. No contexto brasileiro, estudos também reforçam a importância do apoio social. Alguns estudos indicam que a menor percepção de apoio social está associada à maior frequência de transtornos mentais comuns. E pesquisas em atenção primária mostram que diferentes padrões de apoio social percebido se relacionam com condições mentais e físicas. Traduzindo isso para a vida real, ter gente com quem contar importa. Ter alguém que escute importa. Importa ter uma relação em que você não precise performar o tempo inteiro, nem parecer um PowerPoint de sucesso ambulante. E aqui entra um outro detalhe: cultivar conexões saudáveis não é apenas estar com pessoas. Envolve qualidade de estar com as pessoas.
Algumas relações fazem bem, outras não. Outras drenam você. Algumas acolhem, outras humilham, pressionam, desqualificam. Conexão saudável não é viver grudado em todo mundo. É ter vínculos em que exista confiança, respeito, reciprocidade e alguma sensação de pertencimento. Às vezes, isso se constrói de um jeito muito simples. Mandar uma mensagem para alguém de quem você gosta, aceitar um convite, retomar contato com uma amizade antiga, estar mais presente no almoço de família que por algum milagre estatístico não terminou num debate inútil. Participar de um grupo, de uma atividade, de uma comunidade, pequenos movimentos de aproximação podem ter efeitos maiores do que parecem. A segunda dica vai para algo que muita gente ainda trata como se fosse só sobre estética, performance ou planilha de treino. Praticar atividade física. A relação entre atividade física e saúde mental já foi estudada de muitos jeitos e os resultados são bem consistentes em diferentes áreas. Uma grande revisão sistemática com uma meta-análise realizada em 2022 numa contribuição de pesquisadores de 9 países, incluindo o Brasil, mostrou que maiores níveis de atividade física estão associados ao menor risco de depressão com uma relação de dose-resposta. Sair do nada para algum movimento já parece ajudar bastante, e níveis maiores tendem a associar-se a risco ainda menor. Aliás, eu cito aqui uma frase lá do Naruhodo, podcast que é uma grande inspiração para o Cognamentos, tocada ali pelo Altair de Souza e pelo Ken Fujioka no episódio 447, em que o Altair diz o seguinte: qualquer atividade física diferente de zero reduz sua mortalidade para qualquer coisa. Esse ponto é valioso porque ele derruba um mito bem comum, o de que para colher algum benefício a pessoa precisa virar atleta, maratonista, ciclista de fim de semana com roupa fluorescente ou morador oficial de academia. Não precisa. Uma meta-análise, que basicamente junta resultados de meta-análises, mostrou que a atividade física reduz sintomas de depressão e ansiedade mesmo em populações adultas não clínicas. Ou seja, não é uma estratégia útil apenas quando já existe um transtorno diagnosticado. Ela também pode contribuir para a prevenção e para o bem-estar em geral. No Brasil, revisões também apontam a atividade física como uma estratégia terapêutica e promotora de saúde mental com implicações práticas para o cuidado. E revisões sobre idosos reforçam efeitos benéficos sobre sintomas depressivos também para essa população. E aqui eu acho que vale uma pequena defesa pública do óbvio. Movimento não precisa ser castigo. Às vezes, a conversa sobre exercício fica tão tomada por desempenho, por meta, por aplicativo, relógio, frequência cardíaca, suplemento, superação, disciplina, que parece que o corpo virou uma filial no departamento de cobrança. Mas movimento pode ser muito mais simples do que isso. Caminhar, dançar, andar de bicicleta, fazer musculação, nadar, jogar bola, fazer alongamento, subir uma escada. O melhor exercício para muita gente não é o teoricamente ideal no papel. É aquele que entra na vida real e consegue permanecer, porque consistência importa mais do que o heroísmo episódico. Não adianta fazer uma semana cinematográfica de exercícios e depois passar 3 meses em negociação diplomática com o seu tênis. Além disso, a atividade física pode ajudar por vários caminhos ao mesmo tempo. Ela organiza a rotina, melhora a energia, contribui para o sono, oferece sensação de competência, pode aumentar o contato social e cria um tipo de relação com o próprio corpo que não passa só por aparência, mas por funcionamento. E isso, em termos de saúde mental, é excelente. A terceira dica também parece simples, mas costuma apanhar feio da vida moderna: ter sono de qualidade. Dormir muito mal ficou tão normalizado que às vezes cansaço virou traço de personalidade. Tem gente quase apresentando privação de sono como se fosse currículo. Não durma 3 dias. Parabéns? Não exatamente. O sono é um processo biológico fundamental. Ele participa da regulação emocional, da memória, da atenção, da recuperação fisiológica e de um monte de processos que a gente só percebe quando começa a falhar. Uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados mostrou que melhorar a qualidade de sono leva a melhoras em saúde mental, incluindo sintomas de depressão, ansiedade e sofrimento psicológico geral. Isso é interessante porque mostra que sono ruim não é apenas uma consequência do sofrimento mental. Melhorar o sono
pode ser parte da intervenção. Existe mais. Tem uma meta-análise de 2011 que mostrou que insônia funciona como preditor de depressão em estudos longitudinais. Em outras palavras, alterações persistentes no sono podem anteceder quadros depressivos. Isso reforça a ideia de que sono merece atenção cedo, não só quando tudo já piorou. No Brasil, inclusive, estudos com equipes de enfermagem encontraram associação entre pior qualidade de sono e transtorno mental, os transtornos comuns do dia a dia. No Brasil, estudos com equipes de enfermagem encontraram associação entre pior qualidade de sono e transtorno mental. E entre universitários, diferentes fatores associados à qualidade do sono também dialogam com o sofrimento psíquico e cotidiano de saúde mental. O problema é que a vida contemporânea parece ter montado um complô contra o sono. Tela até tarde, horários desregulados, trabalho levando o expediente para dentro da noite, estímulos demais, ansiedade demais, luz demais, preocupação demais. A cabeça vai para a cama, mas continua resolvendo a reunião de terça-feira, lembrando aquela vergonha lá de 2014 e ensaiando tragédias que ainda nem aconteceram. Ter sono de qualidade não significa dormir perfeitamente todas as noites, porque isso seria uma meta ótima para gerar mais insônia ainda. Mas significa tratar o sono como prioridade de saúde, não como detalhe opcional. Isso envolve, por exemplo, certa regularidade de horários. Não transformar a cama em escritório, cinema, lanchonete e central de notícias do apocalipse ao mesmo tempo. Reduzir estímulos intensos perto da hora de dormir. Observar o que atrapalha o sono com alguma honestidade, diminuir tela, diminuir a luminosidade. Porque às vezes assim, né? A pessoa diz que tem insônia, mas também ela decide discutir política no celular às 23h48 da noite, tomar café às 20 horas e resolver a existência 5 minutos antes de deitar. Aí não tem jeito mesmo. Sono não resolve tudo, mas sono ruim bagunça quase tudo. A quarta dica toca num ponto que muita gente aprende a considerar como supérfluo: ter hobbies ou atividades que tragam prazer. Em uma cultura muito organizada pela lógica da produtividade, atividades prazerosas sem finalidade prática às vezes parecem culpa. Parece que se não estiver gerando currículo, renda, resultado ou pelo menos uma legenda inspiradora, então é perda de tempo. Só que o ser humano não foi feito para viver apenas em modo obrigação. Atividades de lazer têm relação com saúde mental também. Um estudo de 2023 sobre lazer e saúde mental mostrou associação entre participação em atividades de lazer, resiliência e melhor saúde mental, inclusive no contexto da pandemia. Uma revisão ainda mais recente, de 2025, também aponta que hobbies podem contribuir para o bem-estar, redução de estresse e fortalecimento de vínculos. No Brasil, pesquisas com adolescentes mostraram relações importantes entre práticas de lazer e fatores associados aos cuidados em saúde. E estudos sobre lazer em contexto de educação em saúde apontam o lazer como recurso de socialização, enfrentamento e promoção de saúde mental. Isso faz sentido em vários motivos. Primeiro, que hobbies oferecem prazer. E prazer não é luxo psicológico, não. É componente de saúde. Em quadros de sofrimento, uma das coisas que frequentemente se reduz é justamente o contato com reforçadores positivos, com atividades que geram interesse, envolvimento e satisfação. Segundo, que hobbies pode gerar senso de competência. Cozinhar melhor, tocar uma música, aprender fotografia, mexer com plantas, montar um quebra-cabeça, fazer trilha, desenhar, costurar, jogar xadrez, colecionar qualquer coisa extremamente específica. Tudo isso pode criar experiências de envolvimento e eficácia que fazem muito bem. E terceiro, muitos hobbies favorecem conexões. Às vezes aproximam pessoas, geram comunidade, criam assunto, encontros e trocas. E quarto, talvez o mais subestimado, hobbies lembram a pessoa de que ela é mais do que uma função, mais do que trabalho, mais do que meta, mais do que uma tarefa. Ter algo que dá prazer, curiosidade ou simplesmente alegria ajuda a vida a não virar apenas uma fila de boletos emocionais e literais.
E não precisa ser grandioso não. Aliás, esse é o erro comum. Imaginar um hobby que precisa ser uma coisa sofisticada, cara, elaborada, digna de documentário, que você precisa ser o melhor. Vai virar uma meta de novo. Não precisa. Pode ser simples, barato, doméstico, pequeno e ainda assim muito valioso. O critério não é status, é efeito pessoal. É ter um espaço em que exista interesse, presença e algum prazer. E por fim, a quinta dica é praticar a atenção plena. Eu sei que eu vivo falando aqui de mindfulness, mas é porque é uma enxurrada de evidências favoráveis a esta prática. E eu sei que quando essa expressão aparece, algumas pessoas já torcem um pouco o nariz porque mindfulness virou uma palavra de agenda, de estampa de camiseta e posts lá do Instagram. Mas para além da moda, existe um campo sério de pesquisa sobre isso. Intervenções baseadas em mindfulness vêm sendo revisadas em diferentes contextos e apresentam efeitos em ansiedade, depressão, estresse, insônia e outros desfechos. Uma meta-análise de 2020 com pacientes com insônia mostrou efeitos de mindfulness sobre qualidade de sono e saúde mental. No contexto brasileiro, pesquisas mostraram associação entre atenção plena disposicional, melhor regulação emocional e menor estresse percebido. Mas em linguagem de vida normal, o que isso quer dizer? Quer dizer que a mente humana vive facilmente sequestrada. Ela vai para o passado, revendo conversas, erros, culpas, vergonhas, comparações. Ela vai para o futuro, antecipando o risco, ensaiando tragédias, preparando defesas para problemas que talvez nem existam. Entre uma coisa e outra, perde o presente. Como já falei por aqui antes, a atenção plena não é esvaziar a mente, não é para parar de pensar, não é virar um monge tibetano. É treinar a capacidade de perceber o que está acontecendo agora com mais consciência e menos reatividade. Pode ser prestar atenção na respiração por alguns minutos, pode ser notar sensações do corpo, pode ser perceber um pensamento como um pensamento e não como uma verdade revelada. Pode ser comer sem estar simultaneamente respondendo mensagem, vendo notícias e planejando o fim de semana. Pode ser caminhar percebendo que está caminhando, em vez de apenas transportar a ansiedade de um ponto para o outro. Práticas de atenção plena podem funcionar como um antídoto parcial para o piloto automático. E isso no cotidiano é muito valioso, porque uma cabeça permanentemente acelerada tende a viver mais reativa, mais cansada e mais colonizada por ruminação. Agora, sobre esses 5 pontos, tem uma questão muito importante. Essas 5 dicas funcionam muito melhor quando estão juntas. Elas conversam entre si. Conexão social pode melhorar o humor, reduzir a solidão, o que facilita mais energia para o movimento. Atividade física vai ajudar no sono. Dormir melhor pode deixar a pessoa menos irritada, mais disponível para relações e mais capaz de notar o presente. Hobbies pode gerar prazer, conexão e até movimento. Mindfulness pode ajudar a perceber quando o corpo está pedindo pausa, quando a rotina está drenando demais, quando as relações estão fazendo mal, quando a vida está virando apenas execução. Ou seja, não estamos falando de 5 caixinhas independentes, estamos falando de um ecossistema cotidiano e frequente de cuidado. É importante frisar porque muita gente imagina que saúde mental como uma questão puramente interna, como se fosse apenas um assunto de pensamentos, emoções e talvez neurotransmissores. Só que a vida concreta entra no jogo o tempo todo. Rotina, corpo, sono, vínculo, prazer, atenção, tudo isso participa da forma como a mente funciona. Talvez valha dizer o que esse episódio não está dizendo. Ele não está dizendo que se a pessoa fizer essas 5 coisas, nunca vai sofrer. Não está dizendo que depressão, ansiedade ou sofrimento psíquico se resolve com caminhada, hobbies e bons amigos. Não está dizendo que fatores sociais pesados desaparecem porque alguém meditou 10 minutos. E muito menos está dizendo que quem sofre é porque não se cuidou direito. Não é isso. Isso seria injusto com você e cientificamente incorreto. O ponto é outro. Existem comportamentos cotidianos que podem contribuir para a proteção e bem-estar. Eles não explicam tudo, não controlam tudo e não substituem cuidado profissional quando ele é necessário.
mas ajudam e ajudam de um jeito cumulativo. Talvez essa seja a melhor imagem para encerrar. Saúde mental raramente é construída em grandes eventos heróicos. Ela costuma ser construída no acúmulo de noites mal dormidas ou de noites razoavelmente preservadas, no acúmulo de dias totalmente isolados ou dias minimamente conectados, no acúmulo de semanas sem nenhum prazer ou com algum espaço para o lazer, num acúmulo de sedentarismo absoluto ou de movimento possível, no acúmulo de uma vida inteira vivida em modo piloto automático ou no acúmulo da presença. A pergunta, então, talvez não seja o que vai mudar a sua saúde mental de uma vez. Talvez a pergunta mais honesta seja o que a sua rotina está puxando a sua saúde mental para baixo e o que poderia começar aos poucos a puxar para cima. Porque pequenas decisões repetidas viram ambiente e ambiente repetido vira tendência. Então, notável ouvinte, pega aí seu caderninho que chegou a hora de sintetizar tudo isso. Retomando de forma simples, as 5 dicas desse episódio são: cultive conexões saudáveis, movimente seu corpo, trate o seu sono como prioridade, preserve hobbies e atividades que tragam prazer e pratique alguma forma de atenção plena. Nada disso precisa começar perfeito. Aliás, quase nada na vida começa perfeito, exceto talvez a convicção de quem acabou de comprar um caderno novo de que agora vai se organizar. A gente sabe como termina isso. O que faz a diferença não é perfeição, é repetição viável, é cuidado possível, é lembrar que saúde mental não é só o que você sente em momentos extremos, também é o que você vai construindo silenciosamente nas pequenas decisões mais comuns da vida comum. E isso, por menos glamuroso que pareça, é uma ótima notícia, porque significa que o cuidado também pode morar no cotidiano. Um forte abraço e até o próximo episódio.